Olá, amigos. Para quem não me conhece, eu sou Maria Mafacioli Pandolfo. Já completei meus 89 anos e já estou começando a gastar os 90. Eu, como vocês já devem ter notado pelo meu sotaque, eu venho de uma família muito humilde, descendente de italianos, e na minha casa só se falava italiano, que se diz o talian, que não é o verdadeiro italiano da Itália, é o talian que se misturou aqui com os imigrantes. Então eu vou contar um pouquinho da minha infância, que eu posso dizer que eu não tive infância porque eu nunca brinquei, que eu me lembro, sempre tive que trabalhar, ajudar em casa. Nós, como eu falei, família humilde, todos os filhos trabalhavam, colaboravam de uma forma ou de outra. Como nós morávamos na cidade, que era Guaporé, uma cidade pequena, nós tínhamos vaca de leite e a gente vendia leite. Ia nas casas, carregava o leite em cestas de palha, uma a cada lado, e um negócio pendurado no pescoço com as garrafinhas que tinha gente, família que comprava meia garrafa de leite. Então eu ia na geada, no frio. Aquele tempo tinha, me parece que era muito mais frio. Tinha as geadas altas do chão, brotava o gelo e não se tinha calçado. A única coisa que tinha era aqueles tamancos de couro de cromo, um couro grosso em cima, embaixo o solado era de madeira. E a madeira, quando pisa no gelo, ela vai grudando na sola e vai ficando arredondado, e eu virava o pé. Então, de medo de virar o pé e cair e quebrar os litros de leite e ainda apanhar, eu pegava, tirava os tamancos. Tinha as ruas, não tinha calçada, não tinha nada, era tudo grama, samambaia e unha de gato, aqueles espinhos. Então eu procurava onde tinha um poste de luz e uma samambaia ali, então escondia os tamancos lá embaixo. E daí eu ia levando o leite. Então eu ia nas casas, eu distribuía o leite e batia na porta e dizia leite. E ia adiante, nas casas seguintes, e na volta eu vinha recolhendo os litros vazios. Só que tinha casas que ainda o litro estava na porta, tinha que bater e esperar. E isso, meus pés congelavam de uma maneira que eu não sentia mais os pés. Eu ia para casa tastaviando, né? Aí a minha mãe pegava, naquele tempo não tinha nada de bacia, de coisa plástica, era uma gamela de madeira. Ela esquentava a água e eu botava os pés para me aquecer, para voltar à circulação e poder andar. Então, aí depois eu ia pastar as vacas e assim foi a minha parte da minha infância. E eu estudei muito pouco, porque com muito custo eu tirei o segundo ano, depois parei quase um ano, e daí de tanto insistir me deixaram estudar mais 6 meses. Então, é metade do terceiro ano. E aí as coisas foram ficando sempre difíceis. Claro, com 12 anos eu já comecei a trabalhar em fábricas, que em Guaporé sempre teve muita fábrica de joias, joias de ouro mesmo, do Pasquale, do Sebem. Mas eu, graças a Deus, ainda eu tive a felicidade de casar com uma pessoa maravilhosa, meu amado esposo, namorado, companheiro, amigo, que nós tivemos a graça de viver quase 70 anos juntos, 67 anos de casamento e 2 anos e meio de namoro e noivado. E tivemos 3 filhos, 5 netos e 4 bisnetos, que são a minha alegria, que são a minha vida, que me renovo com essas crianças, com esses netos, com esses bisnetos. E o meu objetivo de estar aqui com vocês hoje
eu quero sentir assim vocês aqui muito próximos de mim, como se estivessem aqui na minha sala, diante de mim. Porque o que a gente vai fazer na nossa idade? Talvez na minha idade tem poucos, mas abaixo de mim deve ter muitos ainda. A gente tem que trocar ideias, ter um diálogo, trocar experiências. É muito importante isto. E falando nisto já, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês também, né? Que se comuniquem, que falem da vida de vocês. Vamos fazer uma troca verdadeira, né? E daí eu acho que a gente está nós somos iguais, né? Nós estamos todos no mesmo nível e estamos todos no mesmo barco. Por isso que é a importância da gente ir se conhecendo, apesar de estar distantes, a gente com comentários, com coisas que a gente vai dialogando, falando, o negócio vai fluir e a gente vai crescer, porque sempre é tempo de crescer, né? De crescimento, de conhecimento e tudo mais que a vida nos oferece. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, eu tenho 3 coisas importantes na minha vida que eu procuro manter. A primeira delas é a fé. Porque, como diz no ditado, a fé remove montanhas. E não são as montanhas lá fora que vai remover, são as montanhas dentro da gente, em cima da gente, que nós encontramos na oração, na fé, a solução, o alívio, o preenchimento dos nossos vazios, das nossas carências, da nossa ansiedade. Então, eu tenho muitas experiências que através da oração, se a gente continuar conversando, eu tenho muito para contar para vocês, do muito que eu consegui. Só que às vezes a gente pede. Eu sou católica, mas respeito todas as religiões, porque Deus é um só. E a gente tem que ter Deus dentro da gente, muito próximo da gente. Deus é um amigo. Só que quando a gente pede alguma coisa, a gente quereria alcançar logo. Acontece que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E também Deus sabe se a gente está precisando daquilo naquela hora ou se temos outras coisas para aquela hora, outros acontecimentos. Então temos que pensar que tudo acontece na hora certa, no momento exato. Então esta é a fé. Como se diz, também tem problema com o filho, mãe que está com o joelho no chão, o filho está de pé. Mãe que está de joelho no chão, a família está de pé. Então nós, mães, vós, bisavós, temos que continuar assim de joelho no chão, porque a nossa família vai aumentando. Vem vindo primeiro problema com os filhos, preocupações com os filhos, preocupações com os netos, preocupações com os bisnetos, e assim vai. O que a avó e a bisavó e a mãe faz? Oração, pedir a Deus. Porque quando que a gente é novo, a gente não tem tanto tempo, não tem tanto conhecimento da oração, da fé. Então nós temos que fazer essa nossa parte. Então esta é o primeiro objetivo da minha vida, é a fé. Outra coisa, a alimentação. Eu sempre procuro assim me alimentar corretamente. Claro, eu sou gulosa, às vezes exagero, mas pensa um pouco, às vezes eu me questiono, eu penso assim, no meu tempo não se tinha tanta coisa, tanta variedade. Por exemplo, fruta só tinha quem plantasse, verdura só quem plantasse. E hoje tem tudo, de tudo, né? Tem demais até. E naquele tempo, além de não ter, não se tinha nem dinheiro, não existia fruteira. Para vocês terem ideia, a única fruta que tinha o ano inteiro era a maçã que vinha da Argentina. E que a gente só ganhava quando ficava doente. Que era uma coisa proibida no dia a dia, né? Porque era muito cara e era assim. Bolacha, eu me criei conhecendo só bolacha Maria.
Depois que veio a bolacha maisena, a bolacha água e sal. Então, mesmo que tivesse dinheiro, não tinha o que comprar. Pensa um pouco, batata doce, batatinha, não tinha nos armazéns para vender. Não tinha, porque não existia mercado, era o armazém, e eu trabalhei também num armazém. Então era muita pobreza de coisas. Mesmo os ricos não tinham o que comprar. Então tinha os colonos que vinham vender e assim a gente... Mas hoje, felizmente, nós temos a facilidade de nos alimentar bem com legumes, com verduras, com grãos. Eu, por exemplo, não era acostumada a comer feijão e arroz, porque na minha família italiano não faz feijão. Faz sopa de feijão e faz a feijoada quando mata porco. Era o que nós fazia em casa. Uma feijoada quando se matava porco, uma vez, duas por ano. E eu hoje aprendi como fazer feijão e arroz, feijão com lentilha, e a gente acrescenta mais alguma coisa, daí a nossa alimentação nas refeições principais fica completa. Também a gente às vezes se dá o luxo de comer alguma coisa. Pode comer sim, mas não todo dia nem toda hora. Agora, outra coisa muito importante é a atividade física. Gente, como é importante a atividade física. Eu me criei, nem existia academias. Nem se sabia que tinha que caminhar, que fazer atividade física. Porque a gente trabalhava tanto que se acabava se movimentando, não precisava fazer mais nada. E na roça aí de tudo um pouco. Então, veja bem, hoje o desgaste muito grande das pessoas é o trabalho de cabeça, como a gente disse. É um desgaste muito grande que dá nas pessoas, por isso precisa fazer. E nós que já não temos condições de trabalhar, temos que fazer também, sim. Quem pode caminhar, vai caminhar, é muito importante. Caminhe devagar, caminhe rápido, caminhe. De mãos soltas, se movimentando, e não tenha preguiça de caminhar. Se não pode caminhar, tem muito exercício que dá para fazer sentada, com as mãos, com o tronco, com os pés. Tem muito exercício, até com cabo de vassoura a gente faz exercício. Então não tem limite de dizer eu não posso fazer atividade física. Pode sim. Se eu vou contar para vocês, vocês são capazes de não acreditar. Eu faço atividade física na academia hoje 3 vezes por semana. Mais ou menos 1h15 e 1h30 de atividade, de alongamento, de exercícios, de movimento para me manter de pé. E 2 vezes eu faço hidroginástica. E vocês sabem que eu também tenho minhas limitações. Eu tenho prótese nos 2 joelhos, nos 2 quadris e nos 2 ombros. E tenho artrose em todas as articulações, nas mãos, em toda a coluna. Eu tenho 3 pequenas hérnias na coluna, que é normal da idade. É o desgaste da nossa caminhada, dos nossos quilômetros percorridos. Então, isto tudo é mostrar boa vontade. Sabe por que temos que ter boa vontade? Para nós mantermos de pé, para não sermos peso para a nossa família, não sermos peso para os nossos filhos. Eu tenho os filhos maravilhosos que estão sempre à minha disposição, mas quanto menos eu posso usar eles, melhor eu me sinto e melhor eu faço por eles. E daí tem outra coisa. Por exemplo, se eu preciso, eu chamo e eles vêm. Mas se eu posso fazer sozinha, deixa eu fazer, deixa eu ir. Eles até têm muito cuidado comigo, não querem, porque além de tudo isso, eu enxergo muito pouco. Eu tenho 5% de visão no olho direito e 25% no olho esquerdo. É uma doença da idade. Talvez vocês também já tenham. Tem, infelizmente, aquelas manchas da idade. As minhas, vocês sabem onde ela está? Ela está na mácula do olho. E isso aí me deixa com pouca visão. E além de pouca visão, me atrapalha a visão, porque o olho gira, uma hora não enxergo uma coisa, outra hora enxergo outra, e assim vai variando. Para ler, para mim, é muito difícil. Então, eu só estou contando para dizer que a gente tem que ter boa vontade para ir
vencendo as batalhas de cada dia. E assim mesmo, eu procuro fazer alguma coisa em benefício de alguém. Além de rezar, de ter fé, de procurar me alimentar corretamente e fazer exercícios, eu sinto a necessidade de fazer alguma coisa por alguém. Olha, a gente pode fazer tanta coisa bonita, tanta coisa boa para as pessoas. Eu, por exemplo, conheço o projeto Mãos Unidas, da irmã Inês, que ela é da congregação do Bom Conselho, mas ela mora num apartamento e cuida de 2 irmãs idosas. E ela está se dedicando nesse projeto, ela cadastrou 70 papeleiros, desses que juntam o lixo que a gente coloca fora. Então, nós temos que aplaudir eles, em primeiro lugar, que limpam a cidade, que reciclam, e a natureza bate palmas. A natureza agradece. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, na cidade, pessoas que não têm carrinho, eles colocam 2 sacos de lixo com uma cinta no ombro e vão enchendo os sacos. Vocês sabem que eles chegam a ter mais de um dedo de sinal de abaixo por carregar este peso todo dia. Então ela selecionou os primeiros que ganham os carrinhos, são estes que vão com o saco. Tem outros que têm os carrinhos tudo de madeira, pesados. Então, e ela está fazendo a campanha desses carrinhos para papeleiro. Mas, além disso, ela aluga uma parte de uma casa, a parte de baixo, que ela paga 2.200 de aluguel. E lá, então, ela tem um brechó, porque ela aceita tudo que está sobrando nas nossas casas. Móveis, sacolas, bolsas, mochilas, sapato, roupa, de tudo que é jeito. E daí, neste brechó, ela vende tudo baratinho para eles comprarem. Porque se eles compram uma coisa por 50 centavos, R$1, eles compraram e eles valorizam. E se a gente dá, às vezes fica mais fácil para eles também, não dá tanta importância. Então ali ela tem. E outra coisa, ela também arrecada alimentos, porque ela dá para os papeleiros toda a semana. Aquele que ganha carrinho, o depósito de lixo é perto da onde ela tem o brechó. Então eles deixam o lixo e toda a quarta-feira ela distribui para eles um pacote de alimento e um pão. Sempre ela dá nas quartas-feiras. Na última quarta-feira, ela dá uma sacola econômica. Então, vejam bem quanto que a gente pode ajudar. Então, a minha assessora vai dar para vocês o número do Pix, que ela tem Pix, que ela junta dinheiro para pagar o aluguel e para as coisas que precisa, né? Às vezes até um medicamento para eles. Então, a minha assessora vai dar o endereço, o número de telefone e o Pix, certo? O Pix é projetomaosunidasPF@gmail.com e o contato direto com a irmã Inês é 99912-1807. E se quiserem o meu telefone, posso dar também. Que daí eu entro em contato com a irmã Inês, qualquer coisa que vocês não entenderam bem, a gente pode repetir na próxima vez. O meu telefone também é 999-33-8826. Certo? Outra coisa importante, pedi para a minha assessora como é que está no de tempo. Tem tempo? Então vejam bem quanta coisa que a gente pode fazer também, além de ajudar a irmã Inês. Se você está lá debruçada, esperando preencher o seu vazio, num vazio maior,
Não vai acontecer nada, você vai piorar. Então, você deve ter conhecidos, você deve ter amigos, dá um telefonema. Ligue para alguém. Talvez aquela pessoa que veio na sua mente naquela hora é uma pessoa que está precisando. E se você lembra dela, outro dia ela pode lembrar de você. Então veja bem, a importância de ter amizades, de participar de grupos. É muito importante alastrar o nosso convívio com mais pessoas. E veja bem, a gente não foi criado para viver só. Nós temos o núcleo da nossa família, dos nossos familiares e das nossas amizades. Quanto que é importante. Outra coisa, às vezes é muito fácil para nós dar uma esmola, dar um dinheiro, dar um mantimento. E é muito difícil dar de si. Às vezes tem pessoas que precisam do nosso ombro. E a gente se esquiva, gente conhecida, até o esmoleiro que bate na sua porta que você vai dar. Como é o seu nome? Onde você mora? Você tem família? Você tem filhos? Isso faz bem para ele se sente valorizado. Ter um momento de afetividade com essa pessoa. Ele é nosso semelhante, ele precisa da nossa acolhida. Ele precisa do nosso calor humano. Então é isso, dá o ombro para quem precisa. Às vezes tem uma pessoa que tem tudo e é infeliz. Então a gente tem que procurar essa pessoa, falar para ela, mostrar para ela o que ela tem, mostrar para ela o que os outros não têm. Então para ela também se sentir mais animada de continuar vivendo. E como eu falei, na fé, na oração, quem sabe até fazer uma oração para uma pessoa, até uma oração para... Sabe que Deus te ama? Dizer para a pessoa. E peça, eu vou pedir para Ele te dar uma bênção. Acredita que agora Ele vai te abençoar. Uma pequena palavra, quanto bem não vai fazer para essa pessoa que está desanimada. Então, falando em oração, falando em Deus, esse Deus que nos criou e que nos deu tudo que temos, tudo que somos, vamos ter que agradecer todos os dias. E quem sabe a gente vai encerrar esse nosso primeiro encontro fazendo uma oração, pedir a esse Deus que nos ilumine, que nos dê força. Procure agora olhar para dentro de si e pensar o que você quereria dizer agora para esse Deus amor, esse Deus misericordioso que está nos acolhendo neste momento. Cada um de nós tem o que dizer, o que falar e sentir a presença dele e agradecer. Eu te louvo, meu Senhor, por este momento, pela minha vida, pela minha família, pelo alimento que nunca faltou na minha mesa. Apesar de pobres, graças ao nosso Deus amor, sempre tivemos alimento. E que esse alimento, que faz tão bem ao nosso corpo, nós queremos, Senhor, que aumente a nossa fé, para que possamos alimentar a nossa alma, para que nós possamos viver melhor, viver com mais alegria, viver com mais fé, viver com mais amor. E vamos pedir a esse Deus que derrame sua bênção sobre nós para nos proteger e que esteja ao nosso lado para nos acompanhar, atrás de nós para nos defender, nos amparar nos momentos de fragilidade, diante de nós para nos conduzir nos caminhos da alegria, do diálogo, da boa convivência com todos os que estão à nossa volta. E dentro de nós, para nos trazer saúde, nos trazer paz, nos trazer harmonia interior, para que tenhamos mais fé,
e muito mais amor. Que essa bênção desça sobre todos nós, sobre todas as nossas famílias e permaneça para sempre. Que o Senhor vos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Se vocês me mandarem comentários, se vocês gostaram, se vocês têm ideias, mandem coisas de vocês também para eu falar, para eu comentar, para eu contar para os outros. Isso eu preciso, para eu também me manter firme. As ideias de vocês, os problemas de vocês, as dificuldades de vocês. Tá bom? Beijo, beijo. Até o próximo.